Eu quero nessa manhã pregar a palavra de Deus em cima do farol da importante mensagem para cada um de nós, né? Põe guarda na tua boca, né? Então, se vocês estão lembrados, foi um tal de Davi, um tal de um homem segundo o coração de Deus, que fez essa oração, né? Salmo 141, verso 3, ele disse: põe guarda, Senhor, na minha boca. Então, se ele falou e é virtuoso, está na Bíblia. E se é virtuoso, é para ser também, né, vivido em nossas vidas, né? Então eu quero nessa manhã, convidar você a abrir a palavra do Senhor na epístola de Tiago, no capítulo número 3, né? E nós vamos ler um importante texto a respeito da língua, né? Porque dentro da boca tem uma língua, um pequeno órgão, mas por vezes mortífero. Tiago, capítulo número 3, eu convido você a buscar na sua Bíblia e a se levantar assim que estiver localizado. Tiago continua vindo depois do livro de Hebreus, já próximo do fim, né, do Novo Testamento. Tiago, capítulo número 3. E o subtítulo na minha Bíblia é o seguinte: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Amém? Então vamos ler. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz também de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e aquilo que é amargoso? E verso número 12 vai dizer: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e por tudo aquilo que a tua palavra tem feito e pode fazer, Deus, em nossas vidas. A tua obra começou, mas ela ainda não findou em nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã te damos liberdade mais uma vez, porque sabemos quão perfeito é o teu caminho e quão grandiosos são os seus pensamentos.
para poder trabalhar em nossas vidas, mexer em nossas estruturas, nos alinhar à tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, nos alinharmos àquilo que a tua palavra nos exorta a fazer e a viver. E quão bom, Deus, é quem podemos encontrar uma sincera exortação na tua palavra para abrir os nossos olhos, corrigir pensamentos e ações, decisões, para que possamos, Deus, viver segundo a tua aprovação e desfrutar de coisas maiores que os nossos olhos têm vistos e os nossos ouvidos têm ouvido, Pai. Nessa manhã declaramos, na autoridade do nome de Jesus, que nada nem ninguém, mais uma vez, tem autoridade para desfazer a tua obra, para limitar o teu haja sobre nossas vidas nesta manhã, Pai. Eu creio que a tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da tua graça. Por isso, Pai, com temor e tremor que subo neste altar, mais uma vez, Deus, usa-me, ministra na minha vida e na vida dos teus filhos, para que saiamos daqui, Deus, nessa manhã, avivados, despertados, fortalecidos, transformados e não conformados. Transformados e não conformados, Pai. Assim, Deus, nós oramos. E nós te damos graças já por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu não tenho dúvidas de que há consenso entre nós, né, de que pecados cometidos por meio da língua, eles são frequentes em nossas vidas. Alguns têm o hábito de falar antes de ouvir, outros falam do que não ouviram, ou seja, transmitem informações, fazem julgamentos ou espalham histórias sem ter escutado diretamente a fonte ou sem compreender o completo e total contexto daquilo que está sendo colocado. Já outros falam de tudo quanto ouvem, mesmo sem constatar, mesmo sem criticar, analisar se aquilo é verdade ou não. E outros ainda não medem as consequências do que falam, embora falem a verdade. Vejam que falar é uma arte, né? E todos nós devemos nos exercitar nela. Mas a arte de falar abrange alguns cuidados básicos que nós devemos sempre observar, né? E quais são esses cuidados básicos que nós devemos sempre observar? De maneira bem resumida, 5 pontos. O que falar? Preste atenção, igreja. O que falar? A quem falar? Por que falar? Quando falar? E como falar? 5 princípios básicos importantes, tão importantes que eu vou repetir, porque talvez você só tenha guardado o verbo falar e não tenha guardado aquilo que eu falei antes do falar, né? O que falar? A quem falar? Por que falar? Quando falar? E como falar? E geralmente falhamos em algum desses pontos. E daí a necessidade do cuidado com a palavra, né? E Tiago, texto que lemos, né, com sabedoria, ele não mede palavras para nos alertar sobre isso, né? Ele compara a língua a uma pequena fagulha capaz de incendiar um bosque inteiro. De fato, a língua pode produzir vida e morte. Provérbios 18, 21. Guarda os capítulos e os versículos, ou se você não conseguir guardar os capítulos e múltiplos versículos que eu vou compartilhar nesta manhã,
fica um convite melhor e maior para você. Leia todo o livro de Provérbios, que não é melhor. Mas Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do quê? Do seu fruto. As palavras, né, podemos depreender desse versículo, que elas são ferramentas que de fato podem melhorar a vida. Mas qualquer ferramenta, ela pode ser mal empregada, ela pode ser mal utilizada. Com a língua nós podemos construir e edificar, mas com a língua nós também podemos destruir reputações, nós podemos destruir relacionamentos, nós podemos até mesmo destruir ministérios, inclusive o ministério pastoral. E o inimigo, ele pode se valer de um coração que está nutrindo sentimentos daninhos, sentimentos destrutivos, para usar a boca desse vaso, e esse vaso seja um vaso de honra ou um vaso de desonra, né? Para quê? Para nos atacar, para nos ferir, para nos matar, para desacreditarem de quem nós somos. Você já deve ter ouvido, porque a própria palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas eu também diria que tudo é possível quando alguém não está sob o domínio próprio. Concordam comigo? As palavras podem sobrecarregar o ânimo das pessoas e até mesmo provocar ódio, violência. As palavras podem piorar as feridas e até mesmo causar as feridas diretamente. E Salomão, ele conhecia o grave perigo de uma fala descontrolada. E por isso, ele, o autor de vários princípios sábios no livro de Provérbios, né, ele repetidamente ele advertiu a respeito da fala, da preocupação, do perigo de uma fala descontrolada. E apenas um dos versículos, desses múltiplos de versículos, mais uma vez, dentro do livro de Provérbios, capítulo, agora não 18, 16, verso 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios capítulo 13, verso 3, lemos: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E na verdade, o ensino que esse versículo passa para nós, ele é bastante simples e direto. O homem que guarda a sua boca, controla a sua fala, e aquele que guarda as suas palavras, salva a si mesmo, enquanto que aquele que fala sem discernimento, destrói a si mesmo. E há momentos em que o silêncio é a expressão maior ou a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, e nem ao que fala. Na hora das emoções, na hora das emoções alteradas, nós devemos reter as palavras, e quando o espírito estiver sereno, aí sim seremos inteligentes no falar. Irmãos, eu falo isso não porque eu seja perfeito, eu falo também porque eu preciso escutar. Eu não falo como hipócrita, faça o que eu falo, mas não faço o que eu digo, faço. Mas eu falo porque também preciso ouvir. Provérbios 17, 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. As Escrituras ainda nos revelam que falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz maltrato
ao íntimo. Provérbios capítulo 15, verso 2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama o quê? A estultícia. E o que é estultícia? Estultícia é tolice, falta de quê? De juízo espiritual. E nesse mesmo capítulo 15, não mais no 2, mas no 4, diz a palavra: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Portanto, igreja, é de vital importância que todos nós compreendamos o poder que há na língua, e nós busquemos em Deus a sabedoria para governar esse pequeno órgão, porém indomável órgão chamado língua. E voltando ao texto, de Tiago, que lemos, a palavra de Deus nos mostra que, em primeiro lugar, ele nos confronta, sabe com o quê? Com o poder desproporcional da língua. O poder desproporcional da língua. E você vai entender por que eu disse isso. Porque Tiago usa exemplos práticos do nosso dia a dia para ilustrar essa verdade. A desproporcionalidade do poder da língua. Pensem, por exemplo, em um pequeno freio na boca de um cavalo que consegue direcionar todo o corpo desse animal. Da mesma forma, pensem em um pequeno leme que, apesar dos ventos fortes, governa um navio enorme. E assim também é a língua. Embora ela seja pequena em tamanho, diz a própria palavra que ela se gloria em grandes coisas. E infelizmente é capaz de causar destruição em massa. Uma única palavra de fofoca, por exemplo, eu quero que você guarde bem o que vai ser dito agora. Não precisa de muitas fofocas não, precisa só de uma. Uma palavra de fofoca, por exemplo, pode funcionar, sabe como? Como uma fagulha lançada em um campo seco. Inicialmente, a fofoca parece o quê? Inofensiva. Mas em pouco tempo, o que acontece? Ela se espalha, queima a confiança, destrói a unidade e deixa para trás o quê? Um rastro de cinzas e de corações feridos. Uma fofoca. Além disso, a calúnia e as palavras ásperas ditas em um momento de raiva podem criar feridas profundas que podem durar dias, meses, anos para cicatrizarem. Inimizades, contendas e mal-estar, por sua vez, são muitas vezes o resultado de quê? De mentiras proferidas, verdades ditas de forma inadequada ou em circunstâncias inconvenientes, e em alguns casos até mesmo palavras que deveriam ser ditas, mas que pela omissão não foram ditas. E isso sem falar que palavras de falsidade, que representam o quê? Palavras de falsidade. São palavras que representam a ausência de quê? Ausência de verdade, ausência de autenticidade, ausência de sinceridade, Elas são uma grande arma mortal, e nós estamos falando dentro do guarda-chuva da desproporcionalidade do poder da língua. Igreja, Deus detesta palavras de falsidade. E aí eu vou repetir: palavras de falsidade representam a ausência de quê? De verdade, de sinceridade e de autenticidade, de legitimidade. Provérbios, capítulo 6, verso 16 a 19, apresenta
uma lista de 7 coisas que Deus detesta. Uma delas em especial Deus abomina. E qual é essa coisa que Deus abomina? A pessoa que provoca briga entre amigos, o que semeia contenda entre irmãos. E entre as coisas que Deus mais detesta está, sabe o que? Exatamente a mentira, a língua mentirosa, a testemunha falsa que diz mentiras. Uma das armas prediletas usada por aqueles que semeiam discórdias é exatamente a língua. As palavras proferidas por lábios mentirosos, elas são como veneno, elas contaminam. Igreja, preste atenção no que eu vou dizer. É uma opinião própria, mas é uma opinião própria com um certo respaldo das virtudes de Deus, dos princípios de Deus, do que Deus nos chama a fazer e a viver. E eu diria que é inconcebível haver entre o povo de Deus pessoas que mentem. Choquei? No meu entendimento, é inconcebível haver entre o povo de Deus pessoas que mentem. Pequenininha ou grande, branquinha ou suja, engraçadinha ou não. Sabe por quê? Porque o pai da mentira continua sendo o diabo. Em Provérbios, várias figuras são utilizadas para descrever o potencial de morte das palavras de falsidade e daqueles que proferem essas palavras de falsidade. E eu já disse que palavras de falsidade são aquelas que representam a ausência de quê? De verdade, de sinceridade, de autenticidade, de legitimidade. Realmente o poder das palavras é muito grande. Nós já escutamos nessa manhã em Provérbios 18, 21, foi a primeira referência que eu fiz, né? Que elas podem matar e trazer vida, elas podem salvar ou destruir, e é por isso que se deve tomar muito cuidado com aquilo que se fala. Provérbios 25, 18 mostra que o homem que levanta falso testemunho, ele é como uma flecha aguda, uma espada, que atinge e fere as pessoas. Provérbios 26, 18 e 19 mostra que o homem que engana o seu próximo é como alguém que lança fogo, flechas e morte. E o estrago que provoca, obviamente, pode ser imenso. Ainda dentro desse mesmo capítulo 26 do livro de Provérbios, nos versículos subsequentes, 20 e 21, a palavra de Deus também mostra que o homem maldizente e contencioso é como combustível para o fogo. Ele acende rixa com muita facilidade. Ainda dentro desse capítulo 26, agora no verso número 22, a palavra de Deus nos mostra que as palavras do maldizente costumam ser como a comida fina. São palavras apetitosas e por isso absorvidas com facilidade. E quão destrutivas elas são. Ainda nesse capítulo 26, no verso 23, a palavra de Deus nos mostra que palavras fingidas, que são palavras de falsidade, são como verniz. Como assim? Assim como o verniz ele encobre os defeitos da madeira ou de um vaso de barro, as palavras fingidas encobrem o quê? Um coração mau. É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, nós nunca devemos subestimar o impacto de nossas palavras, porque as nossas palavras carregam um peso e um poder que vão muito além do som que elas produzem para os nossos
ouvidos. No primeiro momento, Tiago nos confronta com o quê? Com o poder desproporcional da língua, né? Pequena em tamanho, mas capaz de causar uma destruição em massa. Então, vemos claramente a desproporcionalidade entre o tamanho do membro e o que ela pode fazer. A seguir, Tiago nos adverte sobre a dificuldade de controlar a língua. Ele continua sua argumentação afirmando que o homem tem conseguido, acho que você deve se lembrar, ele tem conseguido domar toda espécie de animais, desde feras selvagens até aves e criaturas do mar. Contudo, no verso número 8, ele declara enfaticamente, assim ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E choca o que nós escutamos. É uma declaração forte. E a princípio, tem um potencial de ser uma mensagem desanimadora para nós. Ela revela claramente que por nossas próprias forças, a batalha para controlar o que falamos, ela está perdida e ela será perdida, né? A língua, por sua natureza decaída, ela é inquieta e sempre pronta para quê? A extravasar o que há de pior em nós. E desse modo, tentar domar a língua apenas com força de vontade, apenas como uma literatura de autoajuda. Para que você entenda claramente, é como tentar segurar fumaça com as mãos. É como tentar segurar água com uma peneira. É como tentar prender o vento com uma rede. É como segurar o tempo. Ou seja, de maneira bem clara, é uma tarefa simplesmente impossível. Controlar a nossa boca somente por força de vontade, com literatura de autoajuda e outros princípios falidos do homem, é uma tarefa impossível. Por isso, tantos de nós falhamos repetidamente, prometendo a nós mesmos que não vamos mais falar mal de ninguém ou de alguém e explodir em ira, mas logo depois, nós mesmos caímos na mesma armadilha. E a Bíblia, ela é realista, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. E aí é que eu entro na terceira parte da mensagem de Tiago. Ele aponta para um problema gravíssimo que ocorre especificamente no meio do povo de Deus. Então nós falamos primeiro da desproporcionalidade do poder da língua. Nós falamos num segundo momento, com base na palavra da epístola de Tiago, da dificuldade de controlar a língua. E agora, Tiago, ele aponta para um problema gravíssimo que ocorre no meio do povo de Deus, que é a inconsistência espiritual. E ele questiona: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? E a resposta é óbvia, né? Óbvia que não. No entanto, ele nos confronta ao dizer que da mesma boca procedem bênção e maldição. Com os mesmos lábios com que cantamos louvores ao nosso Pai, ao nosso Deus nos cultos,
nós usamos esta mesma boca durante a semana para amaldiçoar, para criticar, para falar mal de pessoas, irmãos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas pensam que Deus não está preocupado com o que elas falam? Quantas pessoas pensam que Deus não está preocupado com o que elas falam? Quantas pessoas acreditam que podem combinar em suas bocas as expressões de adoração a Deus com as palavras torpes, sujas, que usam em suas situações diárias? E eu diria que o problema é que esse tipo de entendimento, ele não está completamente equivocado. Esse entendimento, ele é completamente equivocado. Ele não está, ele é completamente equivocado. Essa duplicidade, eu poderia dizer que é uma anomalia espiritual. É como uma fonte que jorra ao mesmo tempo água doce e água amarga. E Tiago afirma categoricamente, abre aspas, meus irmãos, não convém que isto se faça assim, fecha aspas. Portanto, essa inconsistência espiritual, ela revela um problema mais profundo, não apenas nos lábios, mas um problema no coração. Ela mostra uma falta de integridade e uma falha de conectar nossa adoração a Deus com o nosso tratamento ao próximo. E assim somos chamados a um autoexame sincero sobre a coerência da nossa fé. Paulo ele escreveu em Efésios no capítulo 4, verso número 29, o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Guarda, nenhuma. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma. E sim, continua o versículo, unicamente, repetindo, unicamente, nenhuma, unicamente, a que for boa para edificação, boa para a edificação, conforme o quê? Conforme a necessidade. E assim, faça o quê? Transmita graça aos que a ouvem. Igreja, humor grosseiro, piadas obscenas, linguagem chula, não tem lugar na vida de um cristão. Ao contrário, o nosso modo de falar deve ser caracterizado conforme esse mesmo versículo disse e nos exortou. E como eu disse para uma irmã nessa manhã, exortar continua sendo um verbo e uma palavra extremamente positiva na vida de cada um de nós. O nosso modo de falar deve ser caracterizado pela palavra, como diz esse versículo, que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, palavras úteis, palavras edificantes, palavras benéficas, palavras saudáveis, palavras que avivam, palavras que transformam. E unicamente continua sendo unicamente. Não é de vez em quando, não é alternadamente. Hoje tem o direito de, né, tem o crente que gosta de comer muito, né? Não é jargão, não, tem um modus operandi, né, da semana. Qual é o modus operandi da semana? De segunda a sábado, boca fechada. Então, de segunda a sexta, boca fechada. E sábado e domingo, boca livre. Mas não é assim com a palavra que Deus está nos ensinando.
Por isso que a palavra de Deus está dizendo, e unicamente. E unicamente não é de vez em quando. E unicamente não é alternadamente. Hoje suja, amanhã limpa. Durante a semana limpa, final de semana suja. Prestem atenção, igreja, aos 3 filtros para as palavras que estão mencionadas neste versículo 29 do capítulo 4 do livro de Efésios. 3 importantes filtros. E aí eu acho que já estou falando pela 4ª vez para que você entenda. Quais são esses 3 filtros descritos no verso 29 do capítulo 4 do livro de Efésios? Primeiro filtro, boa. O segundo filtro, necessária. E o terceiro filtro, que transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade necessária, e assim transmita graça aos que a ouvem. Além disso, Jesus nos lembra que as palavras que dizemos são, na verdade, o reflexo dos nossos corações. E quando nós nos tornamos cristãos, é esperado que haja uma mudança na forma como nós falamos. Porque viver para Cristo muda a forma como nós escolhemos as nossas palavras. Vou repetir. Viver para Cristo muda a forma como nós escolhemos nossas palavras. Nossas palavras estão cheias de bênçãos quando o coração está cheio de bênçãos. Portanto, igreja, se enchermos nossos corações com o amor de Cristo, somente a verdade e a pureza podem sair de nossas bocas. Sim ou não? Sim. Igreja, nós estamos no hospital escola, tratando de problemas e ensinando o que precisamos fazer. E glória a Deus por isso, porque Deus, na sua palavra, diz para nos exortar mutuamente no dia que se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. E se Jesus ensinou que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, então nós não podemos pensar diferente em relação à palavra de Deus. Não pode haver inconsistência espiritual em nossas vidas. Irmãos, primeiro Tiago fala sobre o quê? O poder desproporcional da língua. Depois ele trata da dificuldade de controlar a língua. Posteriormente ele complementa abordando o quê? A questão da inconsistência espiritual. E já caminhando para o fim, depois de apresentar o problema de forma tão clara, a palavra de Deus nos aponta a única solução verdadeira para o controle da boca. E se a língua ela não pode ser domada pelo homem, certamente ela pode ser rendida ao controle do Espírito Santo de Deus. Portanto, a solução para o controle da boca
não está e nem nunca estará em um esforço externo para controlar os nossos lábios, mas em uma transformação interna do nosso coração. E o próprio Jesus, ele ensinou esse princípio fundamental lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, quando ele disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Assim, igreja, o problema não é a língua em si. O problema não é a língua em si, porque ela é apenas o quê? Um instrumento. Ela é apenas o quê? Um sintoma. O verdadeiro problema reside numa fonte importante, que é o nosso coração. E é por isso que em Provérbios, no capítulo 4, verso número 23, está escrito o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas por quê? Por quê? O versículo te dá essa resposta. Porque dele procedem as fontes da vida. O coração é parte do homem interior, aonde estão os seus valores, que nada mais, nada menos são a expressão das fontes, são as fontes dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e de onde produzem o quê? Palavras, ações, decisões. É no seu coração que Deus vai falar, é do coração que emana vida. E o Senhor, Ele está querendo preservar o nosso coração para coisas grandes. Quando Deus pede que analisemos o nosso coração, é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar a um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação em nossas vidas. Mas o diabo também está interessado no nosso coração. E em Provérbios, no capítulo 23, verso 26, o Senhor nos convida a entregar o nosso coração a Ele. E Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O coração é o que regula a nossa vida. E se o nosso coração está em paz, a nossa vida também está em paz. No coração está o bombear da vida, e é por isso que o Senhor nos convida a proteger o coração. Se protegemos a fonte, certamente nós iremos usufruir de coisas grandes de Deus. Numa outra leitura, o que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. E nós precisamos ver Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ver Deus nas nossas famílias. Nós precisamos ver Deus nas nossas finanças. Nós precisamos ver Deus nos nossos relacionamentos. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós
é que a maneira de nós vermos a Deus é mantendo o nosso coração limpo, protegido de ofensa, amargura, de ódio, de ira, de vingança, de falta de perdão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir Deus falar em nosso coração. E igreja, o Senhor não quer formalidade ou aparência, mas um coração que o adore em sinceridade, com sinceridade. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com coração quebrantado e não endurecido. Mas em Marcos, no capítulo 8, verso 17, Jesus mostra que os discípulos, eles estavam com o coração endurecido. Diz assim o texto: Jesus lhes perguntou, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? E Jesus termina dizendo, questionando o seguinte: tendes o coração endurecido? Eram pessoas que estavam com Jesus e que juntamente com ele operavam grandes milagres, mas ainda estavam com o coração endurecido, não compreendiam o que Deus estava fazendo. Os discípulos simplesmente perderam a sensibilidade espiritual. E quando, igreja, o nosso coração endurece, nós perdemos sentidos espirituais. Quando o nosso coração endurece, nós não sentimos, nós não percebemos e nós facilmente caímos no engano. Um coração endurecido, ele não consegue observar a atuação de Deus, a mão de Deus. Um coração endurecido não tem alegria, a fé não flui, ele fica conformado. E quando está conformado, entra em uma fase de quê? De cegueira espiritual. E quando entra numa fase de cegueira espiritual, ele não consegue o quê? Reter a bênção, porque nele não existe a atuação divina, o haja de Deus. Um coração endurecido sempre tem desculpas para não fazer nada. Mas eu quero dizer nessa manhã que Deus, ele está sempre disposto a transformar o nosso coração. E irmãos, enquanto transformação tem a ver com o reino de Deus, conformação tem a ver com o reino das trevas. Deus não nos chama a nos conformar com o que está errado. Deus nos chama a viver o processo de transformação, porque tudo tem um propósito. Tudo que passamos tem um propósito. Foi a mensagem? Que eu ontem disse para um jovem. Não olha para a tua bicicleta destruída. Não olha para o dinheiro que você vai deixar de ganhar. Não olha para o projeto que os homens estão querendo construir na sua vida. Como eu falei com uma irmã também nesta manhã, na sessão cafezinho,
somos chamados todo momento a decidir. E aí vamos olhar para o problema? Ou vamos olhar para quem pode nos dar a esperança? Para quem continua com controle sobre tudo em nossas vidas e que nos diz de maneira clara, em alto e bom som, que há sempre um grande propósito para as nossas vidas, independente daquilo que nós estamos vivendo. Deus não nos chama a nos conformar com o erro. Igreja, isso é diferente de oferecermos ações de graça, sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações de graças, mesmo vivendo algo difícil em nossas vidas. Mas há um propósito. Mas Deus nos chama a avançar. Deus não nos chama a brincar de sermos cristãos. Eu disse isso nessa abertura dessa palavra. Nós, por vezes, cristãos, brincamos de ser cristãos, mas o inimigo não brinca de ser cristão, de ser inimigo. Enquanto a transformação tem a ver com o reino de Deus, guarda isso, conformação tem a ver com o reino das trevas. É o que o inimigo quer fazer, desconstruir o que Deus está construindo na sua nova história de vida. Igreja, nem tudo vai acontecer da noite para o dia. E aí faz uma coisa que alegra o coração de Deus: persevera. Persevera. Porque enquanto a bênção final não chegar na tua vida, Deus vai estar trabalhando na tua vida. E aí nesse processo de perseverança, você vai passar a ter mais controle na tua boca. Você vai passar a dobrar mais o teu joelho para orar. Você vai passar mais tempo de qualidade para ler a palavra de Deus. Você vai ter discernimento para deixar de dizer não para muitas coisas que não alegram o coração de Deus. Porque é assim que Deus faz. O tempo é dele. O fim é dele. Mas dizer que Deus está omisso, que Deus está cansado, que Deus está inerte, não nutra isso no seu coração. Faça a sua parte. Não se conforme com o que está errado. Peleje em oração. Persevera diante dos olhos daquele que ainda continua sendo Jeová Jireh, Deus de toda a provisão, aquele que continua ainda sendo o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. Irmãos, se o coração está cheio de amargura, inveja e orgulho, eu diria que inevitavelmente a boca vai falar palavras venenosas. Contudo, se nós permitirmos que Deus purifique a fonte, se o nosso coração estiver cheio de amor, graça, da bondade de Cristo, então naturalmente nossas palavras serão fontes de vida e não de morte. A solução, em última análise, igreja, vem de um coração transformado e de um coração em contínuo processo de santificação por Deus. Mas sempre que for preciso, não hesite. Também disse isso para uma irmã querida, amada do meu coração nesta manhã. Quanta coisa Deus já fez antes do culto nesta manhã. Mas sempre que for preciso,
não hesite em tomar a mesma atitude do salmista, que lá no Salmo 141, verso número 3, disse: Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmão, está fraco? Então viva esse princípio virtuoso na tua vida. Reconheça que está fraco. Reconheça que não tem força em si mesmo para debelar este mal, para romper com essa tribulação. E ao invés de dar alimento para Satanás, que não entra, que não sonda a tua mente, nem o teu coração, fala como Davi. Quem disse isso foi nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios para não pecar contra ti. Como cristãos, nós devemos ser zelosos no falar. E já caminhando para o fim, em Colossenses capítulo 3, a partir do verso número 8, nós encontramos uma importante exortação quanto ao cuidado com a palavra. Abre aspas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. 2 pontos: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Igreja, não é o fato de eu não estar olhando para a Bíblia que não esteja na Bíblia. Está na Bíblia que eu estou te dizendo. Com esses termos: linguagem obscena do vosso falar. Diz mais ainda: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Ou seja, Deus está falando de maneira clara: deixa para trás o que para trás já ficou e avance para aquilo que Deus também já preparou. Não é estar preparando, é já preparou para a tua vida. É como eu disse para você já em outro culto, nosso livre-arbítrio, ele não está acima da soberania de Deus. Nessa pregação, inclusive, só um parênteses, né, eu falei sobre a questão de Judas, né? Em que antes que Judas falasse, tomasse ação, Jesus, interessante, né, já sabia. E aí eu mostrei que o livre-arbítrio nosso, né, não está acima da soberania de Deus, para mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas, né? Mas interessante que enquanto saboreava a palavra de Deus nessa semana, ao estudar a palavra de Deus, né, eu me deparei diante de um outro versículo que deixa muito claro que o livre-arbítrio não está acima da soberania de Deus. E você já escutou isso? Quando a palavra de Deus diz assim: a palavra ainda não saiu na minha boca, mas Deus já sabe o que vamos falar. Igreja, se Deus já sabe o que vamos falar, Deus não sabe o que vamos fazer? Os cristãos devem se distinguir também na sua linguagem. E assim como já foi dito, as nossas palavras, elas devem passar pelos 3 filtros de Efésios, capítulo 4, verso 29. Quais são esses 3 filtros? Boa, necessária
e que transmita graça àqueles que ouvem a palavra. Fecho com um versículo bíblico nesta manhã. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, e sim, unicamente, a que for boa para quê? Para edificação, conforme a necessidade, e assim, finalizando, transmita graça aos que ouvem essa palavra. Amém? Feche os seus olhos e continue com o seu coração aberto para o haja de Deus na tua vida. O encontro com Deus ainda não acabou. E Deus trabalha em nossos corações. Quando Ele vê em nós motivações corretas, quando Ele vê que nós abrimos a porta do nosso coração para deixá-lo trabalhar, nada é por força nem violência, tudo é pelo Espírito. E é por isso que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós já desde o louvor inicial neste culto, preparando o nosso coração, quebrantando o nosso coração, para que Deus possa fazer a sua obra. Senhor Deus e Pai, mais uma vez somos gratos por uma mensagem exortativa, porque esse era o foco das palavras de Cristo: exortar, fazer com que a igreja se arrependesse, os discípulos se arrependessem, os seguidores se arrependessem. E consequentemente pudessem desfrutar do melhor da terra e serem luzeiros, motivo de alegria ao coração de Deus. E o Senhor continua sendo o mesmo. As suas prioridades não mudaram. A sua palavra não mudou. A sua vontade não mudou. Por isso, Pai, nessa manhã, quão gratos somos por abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, que ainda tem poder para transformar, Senhor, nossas vidas. Pai, nós queremos avançar, nós queremos mais do Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor não limitará as Tuas bênçãos, se 1, 2 ou mais abandonarem o barco, ou estiverem com seus corações constantemente dizendo não para a Tua palavra e para o Teu querer. Mas nós queremos ver, Deus, a igreja como um todo, como corpo de Cristo, em unidade, numa mesma visão, no mesmo parecer, numa mesma disposição mental. E eu não consigo, Deus, entrar no coração e na mente dos Teus filhos. Mas o Senhor me usa para trazer a Tua palavra. E por isso, Deus, nessa manhã, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Penetra, Deus, no coração dos Teus filhos e arranca, Deus, tudo aquilo que é divergente, contrário, oposto àquilo que foi dito, Deus, nessa manhã. Nada é por acaso, não existem coincidências, não existe agenda de homens. É a Tua agenda que prevalece sobre nossas vidas, porque o Senhor está no controle de tudo, e o querer e o realizar continuam sobre o Teu domínio. Alcança, Deus, nossas mentes e corações, a nossa boca, os nossos ouvidos, para que nós possamos, Deus, nos alimentar daquilo que edifica, daquilo que convém, daquilo que nos faz pessoas, Pai, melhores e parecidas com Cristo Jesus, aonde aquela palavra que diz que de glória em glória somos transformados, a imagem de Cristo se cumpra em nossas vidas, Pai.
tenha misericórdia de nós. Somos falhos e pecadores. Continuamos, Deus, por vezes sendo infiéis. Por vezes pensamos, Pai, fazemos coisas que sabemos que não deveríamos fazer. Mas nós sabemos que o Senhor é longânimo. Continua, Pai, com a Tua graça estendida sobre nós. Como um Deus que não evidencia os nossos passados e pecados, mas contempla, Deus, aquilo que fazemos com a Tua palavra. A palavra que é lançada, Deus, em nossos corações. Por isso, Deus, nessa manhã, faz a obra, Pai. Nos faz, Deus, homens e mulheres melhores, que cresçam, não na vaidade, no ego, mas cresçam no conhecimento da Tua palavra, que cresçam na obediência à Tua palavra, aos Teus mandamentos, às Tuas ordenanças, que cresçam na intimidade contigo, na aliança com o Senhor, que cresçam em suas motivações para fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, passeia no meio de nós e transforma, Deus, corações e mentes, para que nós possamos avançar para aquilo que o Senhor já executou, planejou para as nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga